Olá a todos, mais uma vez eu venho aqui no canal falar para vocês sobre o fascismo, nazismo e comunismo e como essas três ideologias, digamos assim, dialogam muito bem entre si, até porque elas têm no seu cerne a mesma origem, a mesma intenção, né? Eu pretendo mostrar isso por meio de alguns slides que eu preparei para vocês, de modo que a exposição seja mais fluida, não fique tão cansativa, tá ok? Então, vamos lá. Mas antes, peço mais uma vez a todos vocês que curtam o nosso canal filosófico Gilber Lopes no Facebook e que se inscrevam no YouTube, né, também no canal filosófico, tocando lá o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês serem avisados. Ok? Então, vamos lá. Pois bem, vamos iniciar então nossa exposição de hoje, trazendo aqui alguns slides, remontando historicamente a questão do fascismo, né, passando também pelo nazismo e o comunismo. Vamos lá então. Pois bem, o fascismo, como vocês podem ver aí nesse slide, ele vem do latim fasces, né, que significa feixe de varas ligado a um machado. Em 1890, fáscia era a denominação que se dava aos socialistas revolucionários. E os revolucionários, como a gente sabe, todos eles se valem das armas, da força, para chegar aos seus objetivos. Então aqui eu deixei bem claro para vocês aqui um desenho, o machado, essa é a representação, é um símbolo de origem etrusca, que é o machado, ali tem as varas todas reunidas, em torno desse machado. O machado significa o poder da vida e da morte, e as varas representa a união. Portanto, como a ideia definidora, como vocês podem ver no slide, nacionalismo e força por meio da união, abnegação das liberdades individuais pela glória da nação ou da raça. Ó, a questão do nazismo, está atrelado à raça, em torno de um líder supremo. O indivíduo nada é, e a identidade individual deve ser totalmente absorvida pela comunidade ou pelo grupo social. Ou seja, o que se tem aqui é um forte apelo emocional em detrimento da racionalidade, em detrimento da razão. Então, aqui nesse desenho, nós temos aí a união, as varas representam a união, todos abrindo mão de sua individualidade em prol do Estado, em prol de um Estado que seja centralizador e enorme. E isso é conseguido por meio da força. O próximo slide que nós temos aqui, o fascismo. O lema fascista, 1789 morreu. O que significa isso? A rejeição aos ideais da Revolução Francesa. Essa questão que a gente tanto prima hoje pela igualdade, liberdade, fraternidade, lema da Revolução Francesa, para o fascismo isso nada representa. Liberdade, como assim liberdade? Você tem que abrir mão de sua liberdade. Você é livre para fazer absolutamente tudo o que o Estado quer. Aí sim reside sua liberdade, em ser um fiel servo do Estado. Juntos aí podemos ver o Mussolini e o Hitler. São duas formas de fascismo na realidade. No próximo slide isso vai ficar bem claro. O que nós temos é um fascismo em sentido genérico. Esse fascismo em sentido genérico ele se divide em fascismo em sentido estrito, que é o fascismo de Mussolini, e o nazismo, que também é uma espécie de fascismo. O nazismo é um fascismo, como dito aí, centrado na ideia de pureza racial, a eugenia, como dizem. Então as características, lógico que sobre fascismo, nazismo, há muito mais a ser dito do que o que eu estou dizendo agora. Eu estou tentando me ater aqui na ideia principal, que é o que todos esses sistemas totalitários têm em comum. Ok? Então temos lá, o indivíduo nada é, a identidade individual deve ser totalmente absorvida pela comunidade ou pelo grupo social, a ideia de um novo homem que é fiel ao Estado, ou seja, é um homem menos homem, porque ele abre mão da sua liberdade individual, é fiel ao Estado, fidelidade cega ao Estado. Antirracional, por quê? Porque o apelo que se dá é pela emoção.
né? Não se pega as pessoas pela razão nesse tipo de sistema, e sim pela emoção. Basta ver os discursos inflamados do Hitler, como isso agitava as pessoas, né? Como isso movimentava as pessoas e as reunia em torno de um objetivo comum, né? Em prol do Estado. Anticonservador, porque tem na luta, ou seja, na revolução, o seu modo de atuar. E antiliberal, porque é a centralização do Estado. Fascismo, portanto, como eu havia dito para vocês, eu tenho fascismo em sentido amplo, e esse fascismo em sentido amplo dividiu-se em fascismo Mussolini e o nazismo de Hitler. Vocês podem ver aí as águias, né, sendo representadas, na bandeira aí do nazismo está escrito em alemão aí, né, um povo, um reinado, digamos assim, e um Führer, ou seja, um guia, um único guia, né? Ou seja, o soberano, a figura do soberano, do Estado, e todo mundo unido em torno disso aí. O símbolo que eu havia passado para vocês no começo, está ali, o machado com um feixe de varas, né? Essa é a ideia do fascismo, né? Isso remonta etimologicamente o fascismo. Mas não é só, tem mais um irmão de sangue aí, com o fascismo e o nazismo. Quem será esse irmão de sangue do fascismo com o nazismo? Esse irmão de sangue é o comunismo. Temos aí o Stalin. Eu fiz a brincadeirinha aí. Eu, Stalin, não poderia ficar fora desse time. E lógico que não ficou fora desse time. Mas muitos podem falar assim, poxa, mas como o Stalin não ficou fora desse time, se foi a Rússia, ou melhor dizendo, a União Soviética, quem na Segunda Guerra derrotou os nazistas, né? Muito bem. Nós não podemos esquecer que em 1939, para ser mais exato, vou até consultar aqui, 23 de agosto de 1939, Alemanha e União Soviética assinaram o Pacto de Não Agressão. Esse Pacto de Não Agressão, por esse pacto, essas duas nações se comprometeram a não agredirem-se mutuamente, né? E o Hitler mandou um certo número de soldados e de forças para ali pertinho, né, da União Soviética, e mandou uma carta também para o Stalin, dizendo assim, olha Stalin, mais ou menos assim, olha Stalin, eu sou seu amigo, não se preocupe, esse pessoal que está aí perto de você aí, esses meus soldados aí e tudo mais, eles estão em treinamento, porque na realidade eu quero acabar com a Inglaterra. A minha intenção é invadir a Inglaterra. Então, não se preocupe, eles só estão aí treinando. Nós, em linguagem de hoje, ele teria dito, nós estamos juntos, tá certo? Stalin acreditou nessa pataquada toda, e quando foi ali, em 1941, num domingo, dia 26 de agosto, 22, melhor dizendo, 22 de agosto de 1941, teve a Operação Barba Ruiva, ou também chamada de Barbarossa, que as forças nazistas então atacaram a União Soviética, né? Me permitam ler aqui, eu não decorei tudo isso aqui, né? Eles atacaram com 80 divisões, eram 3 milhões de homens, 10 mil cavalos, 600 mil veículos, 7 mil carros, 2 mil aviões, cerca de 3 mil blindados. Toda essa força invadiu a União Soviética. É claro que isso acontecendo, né? Irmão brigando com irmão, bem dizer, podemos dizer assim, isso tudo acontecendo, Stalin não ia deixar barato. Então, se Stalin se voltou contra Hitler na guerra e não militou a seu favor, foi justamente porque Hitler tinha, digamos, o olho maior que a barriga e tentou conquistar ali a União Soviética, né? E acabou sendo derrotado. Mas, deixar bem claro, Stalin e Hitler tinham relações de suposta amizade. Tá? Os regimes fascista, nazista e comunista, tá? São todos farinha do mesmo saco. Não há diferença na ideia central desses regimes. São regimes totalitários, voltados ao extermínio da liberdade do indivíduo, em prol, seja do Estado, seja de uma raça, ou seja de uma classe social, como que é o comunismo. Né? Passando mais adiante, né, e aqui me permitam ler junto com vocês, né, o que eu postei aqui,
Um doutor da Universidade de Nuremberg, na Alemanha, Anton Miller, ele diz o seguinte, e ele é professor aqui de economia na Universidade Federal de Sergipe, né, e ele diz o seguinte: não há diferença. Essa seleção de demandas existentes nas plataformas dos socialistas, fascistas e nazistas mostra o alto grau de similaridade entre as linhas de pensamento dessas três ideologias. Aquilo que os socialistas expressam em seu slogan, dê a cada qual segundo suas capacidades, a cada qual segundo suas necessidades, é igual à máxima nazista de que o bem comum vem antes do bem privado. Olha só, é a ideia de coletividade, é a ideia de rechaçar qualquer tipo de individualidade e de possibilidade de autoafirmação, né? Isso, por sua vez, é igual ao lema fascista do tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Veja, o Estado no centro de tudo, né? Não é surpresa nenhuma que governos socialistas, fascistas e nacional-socialistas tenham agido como regimes repressores que não geraram nem prosperidade nem paz, mas sim miséria, supressão de direitos humanos básicos e guerras. Os atuais movimentos socialistas, que se definem como progressistas, vejam bem isso, e antifascistas, olha aí os antifas, simplesmente utilizam uma falsa terminologia para esconder sua verdadeira agenda. Ao mesmo tempo em que se rotulam de antifascistas e declaram que o fascismo é seu inimigo, esse movimento antifascista é essencialmente fascista. Eles acusam os outros de serem aquilo que eles são. Eles são fascistas, mas eles não, se dizem antifascistas. E aí fascistas passam a ser quem? Os outros, né? Nós. Veja só, os membros desses movimentos não são oponentes do fascismo, mas sim seus genuínos representantes. E a conclusão a que esse professor Anthony Miller chega é: no final, comunismo, socialismo, nazismo e fascismo são rótulos que unem sob o estandarte do anticapitalismo e do antiliberalismo. São contra o indivíduo, contra a propriedade privada e contra a liberdade empreendedorial. O movimento progressista antifascista é, em si mesmo, um movimento fascista. O inimigo desse movimento não é o fascismo, mas sim a liberdade, a paz e a prosperidade. Vejam só, fascismo, nazismo, comunismo são irmãos inseparáveis. São especialistas na produção de miséria humana. De propósito, coloquei os três aí, né? Stalin, Hitler e Mussolini. E a foto aí vocês podem muito bem ver o que foi produzido por esse sistema. Miséria. É só isso que eles produzem. Miséria. Nada além disso. Agora me digam, aqui no Brasil, esses movimentos que vocês estão tomando conhecimento dele pela mídia, seja pela grande mídia, seja pela internet. A grande mídia, obviamente, né, vendendo arruaceiros como se fossem defensores da democracia. Mas olhem só essas imagens. O que vocês me dizem? Quem é fascista aqui no Brasil? O policial ali cumprindo o seu dever para tentar manter a segurança das pessoas. E o nosso, né, o rapaz ali, porcos fardados. Que maravilha. Será que isso é algo que se possa aplaudir? Será que é isso que sequer se possa respeitar? Esse tipo de coisa? Por que quem não respeita e quem não se dá o respeito merece ser respeitado? Vamos aí a outra imagem. Olha lá, que maravilha. Quem será que são os fascistas? O que está deitado com a camisa brasileira no chão ou os que estão batendo nele? Covardemente. Vários contra um. É para a gente refletir sobre isso.
Olha só essa outra imagem. Olha só essa outra imagem. No Brasil, quem é fascista? Né? Olha lá. Colocaram a figura a bandeira do Brasil. Colocaram a bandeira do Brasil ali com o A de anarquia em cima dela. Colocaram que seria a imagem do presidente da República, né, de cabeça para baixo ali, pendurado, né, para morrer, provavelmente. E ali as armas que foram apreendidas do outro lado. Né, foram as armas apreendidas com esses grupos. Olha lá, bastões de beisebol, né, enrolados com arame farpado. O que a gente pode esperar disso? Não é? Agora eles se denominam, como eu falei, olha lá, somos pela democracia. Todos aí são pela democracia. Eles não são violentos. Que isso? Nossa, olha como são democráticos, né? Um pouco de sarcasmo acho que faz bem também. E a cereja do bolo. Olha só que maravilha isso daí, né? Agora isso aqui a gente tem que chamar de nazista. Não tem outra denominação para isso. Veja, o que os nazistas queriam? Uma eugenia, né? Uma pureza racial ariana. A pureza racial ariana. Ou seja, eu não posso misturar, eu tenho que ter uma raça pura. Agora vem os supostamente representantes aí de afrodescendentes, e eu espero sinceramente que os afrodescendentes não sejam não se dignem a ser representados por esse tipo de gente, né? Porque esse tipo de gente não tem cérebro, não tem raciocínio, não tem inteligência suficiente para representar ninguém. Um grupo que escreve isso que vocês estão vendo aí, miscigenação também é genocídio, ou seja, eles querem uma raça negra pura. Mas qual a diferença do nazismo? O nazismo queria uma raça ariana pura. Esses aí estão defendendo uma raça negra pura. É pureza, é eugenia, é defesa da mesma coisa. Só que um é branco, o outro é negro. Mas tudo é miscigenação. Tudo é defesa de eugenia. São contrários, portanto, à miscigenação. São contrários ao que a gente chama de mestiçagem. Quantos no Brasil se dizem pardos? Será que no Brasil a gente pode fugir de uma mestiçagem? Mas eles não. Eles querem uma pureza da raça. E isso é nazismo. Só que eles são tão burros, tão obtusos, que eles não percebem o que eles estão dizendo. Eles não percebem, então, a estupidez do que eles estão dizendo, do que eles estão colocando numa faixa, do que eles estão defendendo. Agora, é possível para pessoas que têm pelo menos 2 neurônios funcionando, né, ler esse tipo de coisa e achar que faz algum sentido? É de se perguntar quem é que está por trás disso. Quem é que está regimentando esses jovens e colocando esse tipo de ideia estúpida, burra, absurda na cabeça deles? Onde que nossos jovens passam grande parte do tempo? Não é? Vamos começar a refletir a respeito disso. Não é? E já caminhando para a finalização, porque a ideia desse vídeo vai ser realmente um vídeo não muito extenso, não é? Um resumo para vocês. O fascismo, nazismo e comunismo. Poderia falar que o fascismo é um coletivismo em nome do Estado. O nazismo é um coletivismo em nome da raça. E por isso que aquele pessoal lá é nazista. E o comunismo é um coletivismo em nome de uma classe social. Tudo é coletivismo. E o que eu faço com esse tanto de coletivismo? Eu aniquilo. Isso implica a aniquilação do indivíduo, de toda a possibilidade de autoafirmação das pessoas, e a aniquilação ao final e ao cabo da própria inteligência. E o que resulta disso tudo? Resulta uma sociedade de rebanho. Isso mesmo, sociedade de rebanho. Olha essas fotos
que estão ali, dos estudantes, logo abaixo do, em resumo, acabou a paciência. Olha como escreveram paciência. Olha embaixo, incompetência. Olha como escrever incompetência. Esses são os nossos estudantes. É isso daí que é o futuro do Brasil? É isso daí que a educação comunista de Paulo Freire produziu nesse tempo todo de comunismo aqui no Brasil, de socialismo? Porque PSDB é socialista, é de esquerda. PT, PCdoB, todos são partidos que deveriam ser extirpados da nossa democracia. Se é que a gente pode chamar no Brasil que o Brasil é um país democrático. Afinal de contas, a democracia exige pluralidade de ideias. E no Brasil, o que a gente tem assistido nos últimos 30 anos é apenas via de mão única. É uma única ideia, que é a ideia da esquerda. E nem no regime militar a gente não pode falar que teve uma ideia de direita. Porque os militares permitiram, infelizmente, que as redações dos jornais fossem tomadas todas por comunistas. Terroristas, como a dona Dilma Rousseff, né, que sequestrava embaixador dos Estados Unidos, explodia bomba em aeroporto, assaltava, pilhava, né, em prol de uma suposta ditadura do proletariado, queriam, portanto, uma ditadura. Né, e depois uma terrorista, como ela era, né, virou presidente do nosso país. Que vergonha! E é isso aí que foi produzido. Né? Os militares, infelizmente, permitiram que as universidades, que as escolas fossem tomadas na sua quase totalidade por pessoas, por comunistas, por socialistas, por professores que defendiam claramente esse viés, essa ideia. E aí o que a gente tem depois disso são alunos, né, imbecilizados, analfabetos, não conseguem ler um texto, não conseguem interpretar um parágrafo de um texto simples. Mas eles todos agora estão com essa mania, né? Eles saem à rua e chamam todos os que não pensam imbecilmente como eles de gado. Mas gado não é animal de rebanho? E depois do que eu exibi para vocês, quem é o gado? Quem é o rebanho? Vocês já viram cardume de peixe? Quando um peixinho vira, os outros todos vão juntos assim, para o mesmo lado? Isso é gado também, isso é rebanho, isso é coletividade, isso é a ausência do indivíduo. E a nossa liberdade é o que há de mais sagrado, é a nossa liberdade. Nem a vida supera. Porque a gente pode ter a liberdade até mesmo de não querer viver. E esses regimes, o que eles fazem, o que eles fizeram, o que eles continuam fazendo, não sob a denominação, né, nazismo, mas tem por aí neonazistas. Mas o que eles procuram fazer, esses regimes? Suprimir as liberdades. Esse é o cerne. E aí eles colocam uma razão qualquer para que centralize todos em torno dessa razão, de modo que todos bovinamente abram mão de suas liberdades. Tá? Mas vamos voltar aqui mais um pouquinho e eu vou deixar essa imagem com vocês. Essa imagem. Fascismo, nazismo e comunismo. Especialistas na produção de miséria humana. Fica essa imagem para vocês refletirem. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Não se esqueçam, se inscrevam no meu canal no YouTube, né? Toquem o sininho lá para serem avisados dos próximos vídeos e também me sigam na minha página, no meu canal no YouTube, no Facebook. Muito obrigado, até a próxima.